JBFM apresenta Márcia Peltier Entrevista. Olá, eu sou Márcia Peltier, estou aqui na Rádio JBFM para um novo encontro com vocês no Márcia Peltier Entrevista. Hoje eu converso com uma referência mundial quando o assunto é o cérebro humano, o psiquiatra e professor Jorge Alberto Costa e Silva, presidente do Instituto Brasileiro do Cérebro. Jorge Alberto, a ciência já pode mostrar esta ligação entre cérebro e mente? Olha, cérebro e mente eu diria que são dois lados de uma mesma moeda, não é? Um lado a matéria, outro lado a energia. Vamos dizer assim, o cérebro não vive sem a mente. E a mente precisa do cérebro para se expressar. Então, os dois estão, como disse, duas faces da mesma moeda. A ciência tem evoluído muito no sentido de tentar entender a mente e hoje o cérebro também. Hoje o cérebro, através de todo esse instrumental técnico, científico, nós estamos entendendo muito mais do cérebro que entendíamos há 10 anos, 15 anos atrás. Eu diria que hoje está quase em proporção exponencial a evolução do conhecimento do cérebro, a ponto de gente como Eric Kandel, prêmio Nobel, dizer que quanto mais ele estuda o cérebro, mais vontade ele tem de ajoelhar, estudar ajoelhado, do tão divino que ele é. Eu sou Márcia Peltier e amanhã eu estou de volta com o psiquiatra e professor Jorge Alberto Costa e Silva. Até lá. JBFM apresenta Márcia Peltier Entrevista. Olá, eu sou Márcia Peltier, estou aqui na Rádio JBFM para um novo encontro com vocês no Márcia Peltier Entrevista. Hoje eu converso com uma referência mundial quando o assunto é o cérebro humano, o psiquiatra e professor Jorge Alberto Costa e Silva, presidente do Instituto Brasileiro do Cérebro. Agora, Jorge Alberto, me diz uma coisa, o cérebro masculino e o feminino, eles trabalham da mesma maneira ou tem diferenças? Sim, eles trabalham dos mesmos princípios, mas são diferentes. Existe até uma neurocientista de Harvard que escreveu um livro, Cérebro Feminino e o Cérebro Masculino. Eles são bem diferentes, certo? Então é uma coisa interessante essa diferença entre os dois cérebros. Qual é a diferença fundamental? Por exemplo, o cérebro da mulher, ele é mais desenvolvido, o hemisfério direito, em várias funções dele. Porque ele funciona por pedaços, mas ele precisa de algo que os unifique, você está entendendo? Que o cérebro, no final, ele tem um funcionamento global. Então, nesse aspecto aí, você pode certamente dizer que as funções do cérebro direito eles são melhor mais desenvolvidos e com melhor performance na mulher que no homem. Por exemplo, a emoção, sensibilidade, intuição. A mulher é uma pessoa extremamente intuitiva e o homem mais racional. Eu sou Márcia Peltier e amanhã eu estou de volta com o psiquiatra e professor Jorge Alberto Costa e Silva. Até lá. JBFM apresenta Márcia Peltier Entrevista. Olá, eu sou Márcia Peltier, estou aqui na Rádio JBFM para um novo encontro com vocês no Márcia Peltier Entrevista. Hoje eu converso com uma referência mundial quando o assunto é o cérebro humano, o psiquiatra e professor Jorge Alberto Costa e Silva, presidente do Instituto Brasileiro do Cérebro. Existe alguma relação, Jorge Alberto, entre o adoecimento do cérebro e os problemas, as doenças mentais? Já se pode fazer uma correlação? Certamente. É como se você tem uma televisão ou um computador, pegar uma televisão. A televisão que tem aqui problema interno nos circuitos dela, hoje está cada vez melhor, os circuitos são cada vez melhores, mas se você tem um problema qualquer, também no computador, você vai ver que a imagem que você vai ver, o som que você vai ouvir não é bom, está ruim. Por quê? Porque ele precisa dos seus equipamentos materiais, da matéria para se expressar bem. Mesma coisa é o cérebro. O cérebro estando com problema, a mente vai se expressar mal. Importância fundamental que o cérebro esteja perfeito para que a mente se expresse bem. Eu sou Márcia Peltier e amanhã eu estou de volta com o psiquiatra e professor Jorge Alberto Costa e Silva. Até lá. JBFM apresenta Márcia Peltier Entrevista. Olá, eu sou Márcia Peltier, estou aqui na Rádio JBFM para um novo encontro com vocês no Márcia Peltier Entrevista. Hoje eu converso com uma referência mundial quando o assunto é o cérebro humano, o psiquiatra e professor Jorge Alberto Costa e Silva, presidente do Instituto Brasileiro do Cérebro. Jorge Alberto, as doenças mentais poderão ter uma solução no futuro próximo?
Ah, sim, eu não tenho dúvida. Hoje nós temos tendo muitos chamados medical devices, quer dizer, instrumentos médicos. Você já está implantando no cérebro certos chips e que através desses chips você pode solucionar, por exemplo, alucinações crônicas, tá entendendo? Eu estou, por exemplo, até muito interessado numa coisa que é um videogame para tratar autista e para tratar os transtornos cognitivos, os esquecimentos da idade. Então, isso foi desenvolvido nos Estados Unidos e já está reconhecido pela FDA como algo que é reembolsável pelo serviço médico, é considerado, portanto, medicamento, mas é um videogame. É um exemplo de como que você pode manipular com o cérebro com tecnologia sofisticada. Eu sou Márcia Peltier e amanhã eu estou de volta com o psiquiatra e professor Jorge Alberto Costa e Silva. Até lá. JBFM apresenta Márcia Peltier Entrevista. Olá, eu sou Márcia Peltier, estou aqui na Rádio JBFM para um novo encontro com vocês no Márcia Peltier Entrevista. Hoje eu converso com uma referência mundial quando o assunto é o cérebro humano, o psiquiatra e professor Jorge Alberto Costa e Silva, presidente do Instituto Brasileiro do Cérebro. Jorge Alberto, e o cérebro humano, ele está sempre em evolução? É o único órgão do corpo humano em evolução. Todo o resto já terminou. Todo o resto terminou a evolução, menos o cérebro humano. Continua a evoluir. Aí você viu esse filme Lucy? Eu até recomendo ver o Lucy. E trata exatamente, o filme do Luc Besson, que trata exatamente da evolução do cérebro humano no personagem. Antigamente se dizia, só usamos 5% do nosso cérebro. Isso é verdade? Usamos 100% do nosso cérebro que nós temos. O que nós não usamos é o potencial de onde ele pode ir. Ele pode evoluir infinitamente. Tanto é que as crianças de hoje têm um cérebro diferenciado de adultos. Você vê, eles pegam esses jogos eletrônicos, tudo, eles mexem normalmente. E eu, por exemplo, acertar meus relógios digitais, eu tenho que pedir um neto meu, porque ele sabe fazer, eu não sei. Tá entendendo? Então, o futuro do desenvolvimento do cérebro é que vai dizer até onde nós vamos. Porque no momento, o que a gente pode usar do cérebro, a gente usa. O que não usa é o que ele ainda não é, mas que vai ser um dia porque ele está evoluindo. Eu sou Márcia Peltier e amanhã eu estou de volta com o psiquiatra e professor Jorge Alberto Costa e Silva. Até lá. JBFM apresenta Márcia Peltier Entrevista. Olá, eu sou Márcia Peltier, estou aqui na Rádio JBFM para um novo encontro com vocês no Márcia Peltier Entrevista. Hoje eu converso com uma referência mundial quando o assunto é o cérebro humano, o psiquiatra e professor Jorge Alberto Costa e Silva, presidente do Instituto Brasileiro do Cérebro. Jorge Alberto, e o estresse, ele realmente faz mal ao cérebro? Isso é a grande desgraça do homem. Não somente o cérebro, mas o corpo inteiro. O estresse é a coisa mais danosa para o ser humano. Quando a gente tem aquele estresse crônico, aquele problema que não larga a gente, o cérebro registra ele dentro de você e faz um sinal elétrico anormal para ele. E esse sinal reverbera no cérebro. Aí altera o funcionamento hormonal, bioquímico, metabólico do corpo inteiro. Aí vai fazer a gordura nas artérias, vai fazer a taxa de oxigênio que vai ser aproveitada no que você respira vai ser menor, o metabolismo muda também. Em suma, é uma desgraça. O infarto é muito mais frequente nos grandes estressados até do que no fumante só. Agora, junta fumante e estressado, aí está morto aí em pouco tempo, entendeu? Agora, é o grande inimigo do ser humano, de todos, eu diria, o número 1, o estresse crônico, não o agudo, tá? Aquele que está lá o tempo inteiro. Eu sou Márcia Peltier e amanhã eu estou de volta com o psiquiatra e professor Jorge Alberto Costa e Silva. Até lá. JBFM apresenta Márcia Peltier Entrevista. Oferecimento Sanato, soluções ambientais integradas. Olá, eu sou Márcia Peltier, estou aqui na Rádio JBFM para um novo encontro com vocês no Márcia Peltier Entrevista. Hoje eu converso com uma referência mundial quando o assunto é o cérebro humano, o psiquiatra e professor Jorge Alberto Costa e Silva, presidente do Instituto Brasileiro do Cérebro. Jorge Alberto, tem alguma forma para a gente ajudar o nosso cérebro? Olha, tem. Se você fizer meditação, relaxamento,
atividade física, alimentação saudável, não agredir o cérebro com substâncias tóxicas como álcool, drogas, cigarro, né? E certos alimentos são muito sobrecarregados de substâncias tóxicas, né? Principalmente esses que vêm de agricultura, que usam muito pesticidas, isso tudo. Então, se você puder levar uma vida mais sadia, você está ajudando a combater o estresse. Agora, o ideal é também você entrar numa terapia, certo? Para aprender a ver se resolve o estresse. E tem alguns estresses que não pode se livrar. Você está entendendo que estão ali, é um drama qualquer pessoal teu e que te acompanha a vida inteira e que não tem saída. Então, o tratamento não vai resolver, mas por outro lado vai diminuir com uma meditação, com relaxamento, com técnicas que possam você focar em outros assuntos, treinando o cérebro, você pode fazer. Eu sou Márcia Peltier e amanhã estou de volta com o cantor e compositor Oswaldo Montenegro. Até lá. Oferecimento Sanato, soluções ambientais integradas.